Beleza? Hoje nós vamos fazer as atividades do para-sala da página 14, começando pela questão número 1, referente ao capítulo de refração da luz, ao capítulo 6 de Física 1. Primeira questão. A primeira questão fala para nós assim: um raio de luz monocromático passa do vácuo para um meio material, de índice de refração igual a 4/3. Sendo a velocidade de propagação da luz no vácuo 3 vezes 10 à quinta km por segundo, podemos afirmar que a velocidade da luz no meio material é de... Nós sabemos que o índice de refração ele é igual a C sobre V. O índice de refração nesse material, o exercício falou para nós que ele é 4/3. O C é a velocidade da luz no vácuo. Vamos usar o valor que ele deu, 3 vezes 10 à quinta. 3 vezes 10 à quinta. E nós queremos descobrir o V. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que 4V igual a 9 vezes 10 à quinta. V igual a 9 vezes 10 à quinta, dividido por 4. 9 dividido por 4 vai dar 2,25 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Quilômetros por segundo. O que corresponde para nós à letra B de bola. Questão número 2. Na questão número 2, nós temos o seguinte: um raio de luz monocromático passa do meio 1 para o meio 2 e deste para o meio 3. Sua velocidade de propagação relativa aos meios V1, V2 e V3 é mostrada no gráfico. O gráfico representa a variação da velocidade de propagação da luz em função do tempo ao atravessar os meios mencionados, considerados homogêneos. Sabendo que o índice de refração do diamante, do vidro e do ar obedece à desigualdade que está assim, ó. O índice de refração do diamante é maior que o índice de refração do vidro, que é maior que o índice de refração no ar. Nós sabemos que no local onde o índice de refração é mais baixo, a velocidade é maior. Então a velocidade da luz vai ser maior. Aonde que o índice de refração é menor aqui, ó? O índice de refração é menor no ar. Então a velocidade vai ser maior no ar. Então a velocidade da luz no ar vai ser maior que a velocidade da luz no vidro, que vai ser maior do que a velocidade da luz no diamante. Então nós acabamos de concluir que a velocidade da luz vai ser menor no diamante e maior no ar. Com isso, fica fácil a gente resolver. Olha no gráfico, velocidade em função do tempo da página 2, na questão 2. O gráfico que tem a maior velocidade é o V1. Então, a maior velocidade seria no ar. Então, V1 seria o maior, representando o ar. O intermediário seria o V2, representando a velocidade no vidro. E o menor de todos seria o V3, representando a velocidade no diamante. Então, nós teríamos que V1 é ar, V2 é vidro e V3 é diamante. Então, podemos afirmar que os meios 1, 2 e 3 são, respectivamente, ar, vidro e diamante. Ar, vidro e diamante, correspondendo à letra D de dado. Agora, questão de número 3. Na questão de número 3 das atividades do para-sala, fala que um raio monocromático propaga-se do meio 1 para o meio 2, com um ângulo de incidência de 45 graus, e refrata-se com ângulo de 30 graus. Nessas condições, o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1 é igual a... Então, ele quer o índice de refração do meio 2, o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Do meio 2 em relação ao meio 1. Então, quando ele pede o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1, ele quer o N2 dividido pelo N1. Certo? Nós vamos aplicar a lei de Snell. N1 seno de I
é igual a N2 seno de E. N1 eu não tenho. Seno de I falou para nós que ele incidiu com um ângulo de 45 graus. Seno de 45 graus é igual a N2. Ele refratou com um ângulo de 30 graus. Seno de 30 graus. Aí nós vamos ter N1. Não tem. Seno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. N2. Não tem. Seno de 30. Meio. Corta esse 2 aqui com esse 2 aqui. Sobrou para nós N1 vezes raiz de 2 é igual a N2 vezes 1 dá N2. Ou pode deixar N2 vezes 1. Nós queremos o 2 dividido pelo 1. Então é só passar esse para lá e o outro para cá. Aí vai ficar raiz de 2. Passo 1 dividido por 1 é igual a N2 sobre N1. Então o que eu fiz? Eu passei o N1 para cá, aí ficou N2 dividido por N1. E passei o 1 para cá, raiz de 2 dividido por 1. Então N2 dividido por N1 vai dar igual a raiz de 2. Era isso que ele pediu. O índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Sempre o que ele falar primeiro fica em cima e o que ele falar depois fica embaixo. Então é N2 sobre N1. Vai dar raiz de 2, correspondendo à letra B. Pessoal, agora nós vamos fazer a questão número 4 do para-sala. Só que antes de fazer a questão número 4 do para-sala, eu quero que você anote no cantinho da sua apostila uma coisa que é muito importante na refração. Anota aí. Na refração, a frequência não altera. Na refração, a frequência da luz permanece constante. Isso é importantíssimo. Então vamos supor, a luz estava propagando no ar e ela entrou no vidro. Do ar ela foi para o vidro. Tanto no ar quanto no vidro, a frequência da luz vai ser a mesma. Então a frequência não altera na refração. Anotou? Bacana. Então agora nós vamos para a questão número 4. Para determinar o índice de refração de um líquido, faz-se com que um feixe de luz monocromático proveniente do ar forme um ângulo de 60 graus em relação ao normal, no ponto de incidência. Para que isso aconteça, o ângulo de refração observado é de 30 graus. Sendo o índice de refração do ar igual a 1, então o índice de refração do líquido será... É uma simples aplicação da lei de Snell essa questão. Só aplicar N1 seno de I é igual a N2 seno de E. Vamos lá. N1, ele estava propagando no ar. O N do ar é 1. Incidiu, sempre você olha o ângulo de incidência em relação ao normal. Olha para cá, só para vocês lembrar. Tá aqui ar e aqui embaixo é o quê? É o meio, né? Vamos falar que é vidro. Vidro. O raio veio assim, ó. Eu sempre olho o ângulo de incidência formado em relação à reta normal. Sempre em relação à reta normal. Esse é o I. E o R é o raio de refração em relação à reta normal. Tá bom? Não esqueça. Seno de I, ele falou que o I é 60 graus. Então, seno de 60 graus. N2 é o que eu quero. Seno de R, ele falou que o R vai ser de 30 graus. Vamos lá. 1 vezes seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, N2, seno de 30, meio. Corta esse 2 com esse 2, N2 igual a 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Então, o índice de refração do meio 2 vai ser igual a raiz de 3, correspondendo à alternativa C. Na questão número 5, nós temos um raio de luz propagando do meio A, ele incide do meio A para o meio B. Ele incide com ângulo alfa, refrata com ângulo beta. Fala para nós na questão que quando o alfa é 30 graus, o beta é 45. Aí ele pede, se o alfa for 45, quanto que vai ser o beta? Olha como que nós vamos resolver essa questão.
Você vai aplicar Snell na primeira parte. N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Snell. N1 é o N do A. Seno de I incidiu com quantos graus? Alfa. Quanto que vale o alfa, gente? 30. Então, seno de 30. Seno de 30. N2 é o NB. Incidiu com quantos graus? Refrator com beta. Beta é quanto? 45. Então, seno de 45 graus. Vamos lá. NA vezes seno de 30, meio. NB, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Corta esse 2 com esse 2. O NA é igual a NB multiplicado da raiz de 2. Quer dizer, turma, que aonde eu ver o NA é a mesma coisa de ver o NB multiplicado da raiz de 2. Vamos fazer a conta do lado de cá? Vamos aplicar Snell de novo. N1 seno de I é igual a N2 seno de R. N1 é o NA. Seno de I, quanto que é o I agora? 45, então é seno de 45 graus. N2, que é o NB, né? NB, seno de R, que é o beta, que é o que ele quer. No lugar do NA, quem que nós descobrimos que é o NA? O NA é o NB multiplicado da raiz de 2. Então, no lugar desse NA aqui, nós vamos colocar NB multiplicado por raiz de 2. NB multiplicado da raiz de 2. Seno de 45, gente. Quanto que é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. NB, que multiplica seno de beta. Agora, eu tenho o NB desse lado da igualdade multiplicando. O NB do outro lado da igualdade multiplicando. Eu posso cortar eles. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Quem que sobrou do outro lado? Seno de beta. Então, seno de beta tem que dar 1. Qual é o ângulo que tem o valor do seno correspondente a 1? 90 graus. Então, beta é igual a 90 graus. Porque seno de 90 graus é 1. Se beta é 90 graus, nós vamos ter que a alternativa correta vai dar letra E. Agora, turma, nós vamos fazer as atividades propostas. Primeira questão. Fala para nós assim. Um raio luminoso incide sobre a superfície da água. Qual das figuras propostas a seguir representa corretamente o que acontece ao raio na vizinhança da superfície? Então vamos lá. Está vindo do ar, vai passar para a água. Traça a reta normal. Essa reta é importantíssima. Esse é o ângulo de incidência. Quando ele passa do ar para a água, a velocidade do raio diminui e ele aproxima da reta normal. Então, diminui e ele aproxima da reta normal. Esse aqui é o raio refratado com ângulo R. Só que, turma, todo raio que incide, ele bate do ar na água e também reflete. Não acontece somente refração, sempre acontece refração e reflexão. Lembra que o mesmo ângulo que tem aqui. É a lei da reflexão. Então, isso aqui é I, aqui também é I. Certo? Então, esse raio é o raio incidente, esse raio é o raio refratado e esse raio é o raio refletido. Então, toda vez que tiver uma refração, também temos reflexão. Vamos dar um exemplo disso? Quando você vê um objeto que está dentro de uma piscina, você consegue ver o objeto lá no fundo da piscina. Se você vê o objeto no fundo da piscina, é porque a luz conseguiu passar do ar para a água e sofreu então refração. Só que você também vê a superfície de água na piscina. Você vê a água a superfície de água na piscina.
Se você vê a superfície da água, quer dizer que a luz está batendo do ar na água e voltando, reflexão. Então, toda refração também é acompanhada de reflexão. Com isso, nós concluímos que vai dar a letra C de casa. Questão número 2 das atividades propostas. Fala para nós que o índice de refração da água em relação ao vidro é 8/9. Falou para nós que o índice de refração da água é 4/3. Então, o que eu vou fazer? Aonde eu tenho o NA aqui, eu vou colocar 4/3. Aí vai ficar 4/3, que é o NA, dividido por NV, é igual a 8/9. Debaixo desse NV tem 1. Conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Uma fração dividindo outra. 4/3, o inverso de NV sobre 1, multiplico por 1 sobre NV. Isso é igual a 8/9. Aí vai ficar 4 dividido por 3 NV é igual a 8/9. Dá para dividir aqui por 4, aqui por 4. Dá para dividir aqui de baixo por 3 e aqui por 3. 4 dividido por 4 dá 1. 3 NV dividido por 3, NV. 8 dividido por 4 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. 1 sobre NV igual a 2/3. Passo o NV para cima, 1 para baixo, o 3 para cima, o 2 para baixo. NV igual a 3/2. Eu sei que a fórmula do índice de refração é C sobre V. O N eu descobri que é 3/2. O C é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 à oitava. E V é o que eu quero, que é a velocidade da luz no meio. Eu posso cortar esse 3 com esse 3 e multiplicar cruzado. Aí eu vou ter que, quando eu corto, fica 1 aqui no lugar. V vezes 1 dá V, igual. Quando eu corto, fica 1 aqui no lugar. 2 vezes 1 dá 2 vezes 10 à oitava. Metros por segundo. Então, a questão número 2, a alternativa correta vai ser a letra B de bola. Questão número 3 das atividades propostas. Fala para nós que a velocidade da luz no vácuo, a gente sabe de cor, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E fala para nós que quando a luz passa do ar para a água, a velocidade da luz reduz 25%. Então, nós vamos fazer uma continha aqui. E tem outras formas de resolver essa questão, mas essa é a forma mais didática que eu encontrei. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo equivale a 100%. Não vai reduzir 25%? Então, 100% ao total. Vai reduzir 25%? Vai passar a ser 75%. 75 equivale a V. Aí eu multiplico cruzado. V vezes 100 dá 100V. 3 vezes 75 vezes 10 à oitava. Observe que eu não fiz a multiplicação, eu só deixei explícito. 3 vezes 75 vezes 10 à oitava. Passo 100 multiplicando para cá dividir. Então, onde tiver o V, eu vou ter que vai ser 3 vezes 75 vezes 10 à oitava dividido por 100. Nós sabemos que o índice de refração é C sobre V. O índice de refração é C, que é 3 vezes 10 à oitava, e o V é isso aqui tudo. 3 vezes 75 vezes 10 à oitava dividido por 100. Aí, turma, eu posso conservar a primeira, que é 3 vezes 10 à oitava, e multiplicar pelo inverso dessa fração. Quem que é o inverso dessa fração? O 100 passa para cima, o 3 vezes 75 vezes 10 à oitava passa para baixo. Eu não multipliquei porque agora eu vou cortar várias coisas. Eu corto esse 3 com esse 3, o 10 à oitava com 10 à oitava, sobrou 100 em cima e 75 embaixo. Dá para dividir por 25, dá para dividir por 25, 100 por 25 dá 4, 75 dividido por 25 dá 3, 4/3. 4 dividido por 3 dá aproximadamente 1,3, o que corresponde para nós a alternativa B. Questão número 4 das atividades propostas. Os tamanhos do Sol e da Lua são aparentemente maiores quando próximos ao horizonte do que na posição acima de nossas cabeças. Isso é explicado pelo fato de... Aí você tem que analisar as alternativas. Primeira, o índice de refração do ar atmosférico
aumenta com sua densidade. Isso é verdade, turma. Então a resposta correta vai dar a letra A. Quanto mais denso for o meio, maior vai ser o índice de refração nesse meio. Pensa no ar e na água. Na água, ela é mais densa do que o ar. Então o índice de refração da luz é maior na água. Em compensação, a velocidade da luz na água é menor, porque é o inverso. Pensem comigo aqui. Quando você tem a luz do Sol chegando até a Terra, essa daqui é como se fosse o início da atmosfera terrestre. A luz do Sol vem do espaço. Quando ela entra na atmosfera terrestre, o índice de refração da atmosfera é maior do que o índice de refração do espaço. Com isso, o raio de luz vai aproximar da reta normal, porque aqui é mais refringente, aproxima da reta normal, e a velocidade da luz diminui. Quando a pessoa estiver olhando o Sol aqui da Terra, olha que legal, ela não vai enxergar o Sol aqui. O nosso cérebro, ele entende que a luz se propaga em linha reta. Então o nosso cérebro, ele vai entender que a luz do Sol está vindo, esse raio é como se ele estivesse vindo em linha reta. Então nós vamos enxergar o Sol nessa posição aqui, ó. Essa daqui vai ser a imagem do Sol. E esse aqui vai ser o Sol verdadeiro, o real. Então, a imagem que eu vejo do Sol não vai corresponder à posição correta desse Sol. Tranquilo até aí? Agora vamos pensar o seguinte. O nosso cérebro, ele entende que os objetos que estão mais distantes, eles ficam menores. E os objetos que estão mais próximos ficam maiores. Um exemplo disso é você pensar aqui nessa caneta. Dá uma olhada nessa caneta, tá vendo? Quando eu aproximo ela de vocês, parece que essa caneta é maior. Quando eu afasto ela de vocês, parece que essa caneta ela é menor. Então o nosso cérebro, ele entende que as coisas que estão menores, elas estão mais longe. E as coisas que estão maiores, elas estão mais próximas. Então, entendendo essa parte que a imagem do Sol vai ser diferente do Sol real? Tranquilo. Então agora você vai pensar o seguinte. No pôr do Sol, você vê o Sol o quê? Maior. Você vê o Sol maior porque é como se a distância dele para você tivesse menor. É como se o Sol estivesse mais perto de você. Como ele está mais perto de você, você vai ver ele maior. Só que presta atenção. É só uma questão de ponto de vista. A distância do Sol até você é a mesma, não vai alterar. Aparentemente, ele vai estar mais próximo. É igual aqui, ó. A distância do Sol até você é uma linha reta. Aparentemente, quando ela está aqui, a distância é uma, mas a distância verdadeira é outra. Então, é uma distância aparente. Na realidade, essa distância é a mesma, certo? Então, com isso, nós concluímos que a questão número 4 vai dar a letra A. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Lourdes Virtual. A gente ama.